Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus possa continuar vibrando em nossos corações. Nós vamos falar diretamente sobre aspectos da natureza do Cristo. Isso é uma coisa extraordinária. Foi um momento solene na minha vida a leitura desse capítulo pela primeira vez há mais de 30 anos. Iniciemos. Capítulo 7, título: O Filho do Homem. Exatamente, dividindo as eras da humanidade e dividindo o livro do Áureo, Universo e Vida. É o do capítulo central. Os anteriores antes de Cristo, os que virão depois do Cristo. E hoje é o próprio Cristo, o tema central do nosso estudo. Eu não vou abordar este tema em suas zonas de dificuldades com relação a diferentes autores. Eu já o fiz. Está no nosso site. O Corpo Fluídico de Jesus está em Reflexões por álbum e você atinge lá aquele curso de férias, lembram? Como compreender o corpo fluídico, depois veio com Rustem, o corpo fluídico, depois veio com Kardec e depois com o próprio Áureo. Muitos dos slides eu vou usar hoje mesmo outra vez. Aqui eu tinha uma preocupação diferente da de hoje. Hoje eu só vou apresentar as ideias de Áureo, sem nenhuma preocupação com o que os outros falaram. Mas neste tal curso que está no nosso site, eu falei exatamente pensando nos problemas das ligações, das diferenças de revelações entre os diversos autores. Iniciamos com o próprio Kardec fazendo uma referência sobre o que disse Kardec. Na Gênese, capítulo 15, Jesus em corpo fluídico é possível, mas ele sofreu materialmente. Então, tinha um corpo material, de natureza idêntica à de todos. No dicionário, idêntico significa 3 opções: que em nada difere de outro ou de outros, que em nada difere de si próprio, muito parecido, análogo, semelhante. Ele não disse igual, ele disse de natureza idêntica. Então, vamos hoje ver e estudar Áureo, provando exatamente isso, que Jesus sofreu materialmente e que tinha um corpo de natureza parecido, análogo, semelhante ao de todos. Ele faz estas explicações com base na ciência. Explicações sobre a natureza do Cristo. E nós lembramos o capítulo 1, os átomos não são coisas. Heisenberg, prêmio Nobel, ganhando esse prêmio, especialmente tendo lançado no mundo o princípio da incerteza. Não se pode ao mesmo tempo identificar a velocidade e a posição de uma subpartícula atômica. Imagina, nesse mundo materialista, não poder identificar, né, a posição e a velocidade ao mesmo tempo. É uma das
formas de expressar o princípio da incerteza. Tem outras. Então, Áureo está nos colocando em sintonia com certos aspectos para desmaterializar a nossa mente, permitindo nos capítulos anteriores que, ao chegarmos nesse capítulo 7, tenhamos mais facilidade de compreender as coisas. Vocês se lembram nesse capítulo 1 também, von Bertalanffy, eu acho que é assim que fala. Se não for, tá ótimo, ficou bonito. Von Bertalanffy, Prêmio Nobel de Biologia. Ele tem certas expressões como a ciência está procurando Deus. E ele afirma que laureados do Nobel anunciaram a morte da matéria. O mundo material como que desapareceu em tecido de corpúsculos e ondas. André Luiz em Mecanismos de Mediunidade. Nós estamos caminhando para desmaterializar a nossa mente com relação à matéria propriamente dita. No capítulo 2, nós tínhamos da criação, visão bíblica e astronômica. O universo da ciência teve um começo e está explodindo diante de nossos olhos. Bom, criado do nada ou de materiais pré-existentes? Toda a matéria do universo estava concentrada num átomo que explodiu. Vocês imaginam? Né? Nós já vimos isso. Um átomo que explodiu. Mas o interessante disso, meus irmãos, esse átomo primitivo explodiu e tudo começou num clarão de energia. A mesma visão bíblica. Ou seja, tudo que existe no universo foi formado com base na energia, na luz. Nós estamos caminhando para desmaterializar a matéria como obstáculo para compreender certas ações da mente. A ciência um dia descobrirá que essa capacidade de realizar esse trabalho de construção do universo é secreção mental. Bom, vamos para o capítulo 3. Na substância não existe matéria, só movimento. O átomo é um vórtice. Vórtices são o elétron e o núcleo. São o centro e os satélites contidos no núcleo. Ao infinito, tudo é sempre um vórtice imaterial de velocidade. E a diferença entre matéria e energia consiste apenas na diversidade da direção do movimento rotatório, fechado, em si mesmo, na matéria. Ondulatório, de ciclo aberto e lançado no espaço, na energia. Mas tudo é movimento. Isso está em A Grande Síntese, citado por Áureo, no Universo e Vida, capítulo 3. A educação da razão, nós vimos isso maravilhados. Os espíritos que presidem a sua educação os encaminham para esferas fluídicas, onde deverão ficar durante o seu desenvolvimento moral e intelectual, para educar a razão. Amar a Deus foi a primeira lição. Mais interessante, que eles levam novos estudo dos fluidos que o cercam, das esferas que descortina, conduzidos às regiões onde se formam os mundos, a fim de lhes estudar os mistérios. Desce às regiões inferiores a fim de aprender a dirigir os princípios orgânicos de tudo o que é em qualquer dos reinos da natureza. Observem bem, são aqueles que estão lá naquelas escolas, jardins de infância, etc., são meninos, entre aspas, aprendendo as coisas do universo, aprendem a dirigir os princípios orgânicos de tudo o que é, descendo às regiões inferiores. E mais,
Vão às esferas mais elevadas, onde se aprende a dirigir os fenômenos atmosféricos e geológicos que observais sem compreender. Dirigir os fenômenos atmosféricos e geológicos. Kardec cita isso no Livro dos Espíritos, que os fenômenos da natureza têm uma relação com a ação de espíritos. Não é muito bem explicado por Kardec, mas é referido para que prestássemos a atenção. Isso tudo, meus irmãos, para mostrar a preparação que ele nos faz para desmaterializar as coisas. De estudo em progresso. Em progresso, o espírito adquire a ciência que, infinita, o aproximará do Mestre Supremo. No capítulo 5, Energia e Evolução, a energia mental relaciona-se com todas as formas de energia. Nós vimos maravilhados, esse é tema. Em especial, o campo vibratório do espírito humano, envolvido pelos seus pensamentos, sentimentos e emoções. São estas energias do espírito, formando campos energéticos, impregnam as vibrações do pensamento. E que energia promove a evolução? Lembram-se? Lembram-se desse comentário? É a energia mental, meus irmãos, agindo sobre a matéria. Nós estamos caminhando para desmaterializar a matéria como um bloqueio para a ação da nossa mente. Essa capacidade é secreção mental. Está por trás de toda a energia. E nesse capítulo 6, que foi o anterior, muito especialmente, há 500 milênios, a história das civilizações terrestres é a da lenta evolução de um conjunto heterogêneo de espíritos falidos em regime de provas e expiações. Caíram. Então vem, depois daquela evolução inicial, vieram há 500 milênios, encarnaram os primeiros espíritos conscientes, primitivos de incipiente desenvolvimento. Habitando corpos animalescos, tiveram de aperfeiçoar pouco a pouco o seu próprio perispírito e seus veículos carnais. Não são estes aqui. Estes aqui foram para os berçários espirituais lá em cima, para a educação da razão, etc. Está falando desses aqui, que depois, com o enxerto dos exilados de Capela, viraram estes últimos aqui, que é o Homo sapiens. Mas vejam bem, meus irmãos, a diferença que fez a mente de cada um destes círculos evolutivos. Antes, milhões de anos passados, a evolução pouquinho por pouquinho, milhões de anos, quando a mente abriu-se para a consciência própria, em 500 mil anos foi capaz de oferecer condições a espíritos muito mais avançados, para em 40 milênios virarem o que somos hoje. A ação da mente sobre a matéria, etc., desmaterializando a matéria como um bloqueio irresistível para o pensamento humano. Bom, de quem nós vamos falar hoje? Do Cristo. Há 1000 anos antes dele, os salmos já diziam que ele era grande, de grande poder. Entendimento era infinito, quer dizer, sabia de tudo. Sabia quantas estrelas existiam no universo, porque conhecia todas. 1000 anos antes de Cristo.
João no Evangelho estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Estando eu no mundo, sou a luz do mundo. Muito bem. Allan Kardec, Céu e Inferno. Os Messias são espíritos puros, presidem a formação dos mundos e a harmonia geral do universo. Olha só de quem nós estamos falando. A mente de quem nós vamos fazer referências. Nos 4 evangelhos de Rustem, presidiu a formação do planeta de pureza perfeita, é o protetor e o governador da Terra. Olha o nível. Evolução em 2 mundos. Os grandes devas ou arcanjos tomam o fluido cósmico e convertem-no em habitações cósmicas. Ele é um deles. Do fluido cósmico, fazem mundos com a sua mente. A caminho da luz, a ciência viu o surgimento da Terra, mas não viu Jesus acompanhando-a desde o princípio. Áureo, no Universo e Vida, no capítulo 5. Os Cristos de Deus, parteiros de mundo e pastores de humanidades, não só vigiam e governam as Via-Lácteas, como organizam, protegem os ovos cósmicos de que nascem as galáxias. Nós estamos falando de um espírito que tem essa mente poderosa, capaz de tudo isso. Bom, entremos no capítulo 7. Áureo afirma: os Cristos presidem a construção, o desenvolvimento e a desintegração dos mundos e fixam suas rotas e suas leis. Sobre a natureza do Cristo, é tecnicamente impossível um espírito humano encarnar em corpo de irracional. Graças a Deus. Eu não posso ser um cavalo, um jacaré, um elefante outra vez. Que ótimo! E garanto que nenhum de vocês. É irrealizável a ligação biológica de um Cristo a um ovo animal. Por que isso? Os Cristos não encarnam, impossibilidade é física, biológica e psíquica. Vejamos quais são essas impossibilidades. A física, desintegração instantânea. Um organismo celular de matéria densa desintegra-se a mais abrandada vibração bioeletromagnética de um espírito crístico. É como um raio caindo numa árvore. Ela explode. Essa é a ideia que ele quis nos transmitir. Possibilidade física. Impossibilidade biológica. Impossível assimilação da matriz perispirítica com um óvulo animal de outra espécie. A ciência prova isso. Já não é novidade nenhuma. Impossibilidade psíquica. A distância evolucionária de um orangotango para um homem é bem menor que a de um homem para um Cristo. Isso é uma vergonha, a gente fica envergonhado, né? Mas olha, realmente é mais fácil a gente virar macaco do que um Cristo virar homem. Porque ele está muito mais na frente, infinitamente mais na frente. Seria uma agressão à lei da natureza menor, nós virando orangotangos, do que um Cristo virando o homem propriamente dito.
Mas nós vamos explicar o que é que isso significa. Isso tem um conteúdo muito grave, muito importante, só vai aparecer mais à frente. Considerações físico-morais. Um dos sacrifícios do Cristo foi descer das altas frequências vibratórias em que se expressava, expondo-se por amor a baixas, odientas e agressivas vibrações terrestres. Olha, as vibrações terrestres que nós estamos habituados a conviverem são definidas pelo campo da energia, que varia conforme a frequência vibratória, e nós temos aí uma questão de comprimentos de onda, etc. Nós temos ouvido estas referências de modo permanente: ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, até raios gama e raios cósmicos. Nós estamos acostumados com esse campo de energias. Esse é o nosso campo, é nele que nós vivemos e convivemos. Bem, e para frente, o que é que existe? Onde está essa interrogação? O que é que existe? A ciência parou aqui, raios cósmicos. Ela não avançou. Auro faz uma referência a esse campo desconhecido da ciência da seguinte forma: aqui, quando a ciência chegar lá, vai encontrar as ondas mentais, as ondas angelicais, as ondas crísticas e as ondas divinas, que ele mesmo afirma que desconhece. Então, o que significa isso? Que o Cristo veio de ondas, uma região de ondas divinas e crísticas, para descer junto de nós, no nosso campo de energias, que é cruel para um espírito da nobreza e grandeza dele. É isso que ele quis dizer aí. Até certo ponto. Provavelmente ele quis dizer muito mais coisas que nem eu consigo captar, né? Algum de vocês pode até ir mais longe. Considerações físicas. A energia se materializa, nós já vimos isso. A luz se transforma em matéria. E a matéria se transforma em luz. Então, um raio gama de alta potência, aqui na câmara de Wilson, aqui à direita, ele, ao encontrar um obstáculo, pode ser um núcleo de um átomo, etc., ele emite um elétron, se transforma em matéria, num elétron que sai aqui para esse lado, e um pósitron que sai aqui para esse lado, que está em vermelho. O que significa isso? Material radioativo aqui, o polônio, ele se desintegra, passando por um campo elétrico, transforma-se em raios gama, o mesmo raio que se transformou em matéria aqui desse lado. Ou seja, luz e matéria são da mesma natureza. E interessante que Auro dá uma dica seguinte: o elétron é a matéria do nosso mundo. O pósitron é a antimatéria. Então, o plano espiritual é a continuação da crosta planetária em sua outra face, a antimatéria. Então, na luz nós temos a matéria e a antimatéria, mostrando que tudo tal. E o plano espiritual é uma continuação natural, né? A energia se transforma em coisas que têm explicações até para a nossa compreensão. Interessante essa frase aí embaixo de André Luiz: chegaremos a saber que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Então, se você vê matéria, você está vendo a presença de Deus, porque toda a matéria é luz coagulada.
Nós temos que olhar o mundo de outra forma, meus irmãos. De outra forma, de outro modo. Os Espíritos cansaram de dizer para a gente que Deus está dentro de tudo e de todos. E a Áurea está nos dando um caminho com certos conceitos da ciência que nós não conseguimos chegar no limite deles, porque não somos cientistas e nem especializados em ciências, mas é possível a gente vislumbrar o caminho que Ele está nos oferecendo para certos raciocínios mais simples. Considerações da vontade. Vejam como a vontade é uma coisa poderosa e é a vontade de um Cristo. Não é a minha vontade e nem a de nenhum homem. A vontade de um Cristo. Ele queria vir nos trazer a mensagem do amor para sempre. Olha o porquê que ele teve que passar. Saiu da sua posição e preparou um manto fotônico, porque ele é espírito puro. Ele não tem nada de matéria envolvendo. Na definição do livro dos Espíritos, espírito puro é aquele que não tem matéria nenhuma. Ele precisava criar matéria. Era necessário o sacrifício nesse sentido, e não é por milagre. Então ele teve que preparar um manto fotônico na fotosfera do Sol. Daí ele veio materializar mais ainda com átomos ionizados na ionosfera da Terra. É a descrição do espírito áureo. Você não queira entender profundamente, mas você que tem noções de física tem noções do que ele está falando. E mais, depois ele veio descendo mais para o interior da Terra, formar uma túnica. Nós vamos continuar a formação dessa túnica. Esta túnica, Maria servindo de fornecedora de ectoplasma. Essa túnica era estruturada à base de ectoplasma combinado com células vegetais, recolhidas de vinhedos etrigais, como já captou a intuição humana. Esse descrito por Áureo é um sacrifício extraordinário que nós não podemos compreender também o significado disso. Mas o que está acontecendo? A nossa mente, se foi preparada pelos capítulos anteriores, começa a perceber que estas coisas, por uma mente de um Cristo, em cima do processo da matéria, transforma as coisas obedientes às leis da natureza, mas transforma pela vontade. São coisas volitivas. Volição é vontade. Considerações sobre a vontade de um Cristo. Considerações psicofísicas que Áureo faz. A dor sofrida pelo Cristo é uma dor inimaginável, jamais sofrida na Terra. A causa disto, ele explica. Considerações genéticas. As gêneres são seres fisiologicamente não gerados. Estão materializados aos olhos humanos. Podem aparecer numa frequência que dá a impressão de continuidade. Nós temos no livro de Tobias a aparição de Gabriel por meses. Ele conviveu com o filho de Tobias e caminhou com ele, comeu e etc. Foi lá buscar um dinheiro que lhes eram devidos e tal, e ele os ajudou, etc, etc. É uma história maravilhosa, bela. Um espírito conhecido, que é o Gabriel, que fez a anunciação e etc. Viveu materializado meses
e só foram descobrir que era um espírito no finalzinho, depois que eles voltaram da longa viagem. Também William Crookes com Kate King. Durante 3 anos, ela se materializou em horários combinados, com ectoplasma fornecido pela Florence Cook, etc., num outro sistema. Mas então, dando a impressão de uma continuidade relativa no caso da Florence Cook. Então, o sistema de materializar é infinito. Materializa sons, materializam-se imagens, materializam faltando pedaços de órgãos na aparência e até no campo mental também aparecem materializações deformadas, explica Áureo. As ligações dos 2 planos. A proporção que a densidade decresce, a sensibilidade se intensifica. Esse é um ponto extraordinariamente importante. Áureo faz uma relação entre a densidade, nosso perispírito não é igual de nenhum de nós aqui, uns têm mais peso do que outros. Quanto mais evoluídos em amor formos, mais leves seremos, não é? Então eu, por exemplo, já tenho certeza que eu sou muito pesado, porque se tem alguma coisa que me falta é amor no coração. Eu ainda preciso aprender muitas coisas sobre isso. Mas faço o meu esforço. Então, a proporção que a densidade decresce, a sensibilidade se intensifica. Já imaginaram? Tudo com relação ao Cristo, por mais material fosse a sua apresentação, a sensibilidade do perispírito é maior nos desencarnados, a matéria é mais rarefeita, mais plástica, mais obediente às modelagens mentais. Tudo isso nós sabemos e não é nem necessário dar explicações. O que realmente varia é a conscientização das sensações. É maior a sensibilidade nos desencarnados, nos encarnados desdobrados e nos desencarnados materializados. A relação é sempre a densidade com o apuro da sensibilidade, que é também relacionado com a evolução, não é? São 3 ideias integradas. A evolução aguça a sensibilidade, amplia a percepção e a sensação. Aí ele faz uma citação dos reinos inferiores, estímulos externos paramécios aos vertebrados, a ação da luz, temperatura, pressão, umidade, influenciando a todos os seres. Inclusive ele cita até as minhocas, que não tendo olhos, elas sinalizam quando a luz incide sobre elas. Então, tudo está relacionado à sensibilidade que vai se aguçando conforme o apuro da evolução. No homem, ele aí faz uma citação dos problemas psicossomáticos provocados pelos transtornos emocionais. No homem, não basta a ação da luz, etc. Além disso, ações psicossomáticas, emoções, sensações de contato, etc, etc, etc. Nos mundos superiores, os sentidos mais sutis têm percepções que a grosseria dos nossos órgãos sufoca. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. E, no Livro dos Espíritos, nada tendo de carnal, os sofrimentos e os gozos futuros são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na Terra. Só para dar apoio, né? Nós temos tudo isso também de uma outra forma, numa outra linguagem, citado no livros da doutrina, livros básicos. Muito bem. A transferência de energia, agora vamos
falar da transferência de energia, como ela se processa. É importante isso para entendermos a explicação que Áureo vai dar da questão da transferência da dor da parte física para o espírito. Os dois planos são um plano só, uma só família, a humanidade. O intercâmbio é ininterrupto. Nós estamos entrelaçados com a realidade espiritual. Embora a gente viva como se eles não existissem, não tem como. Nós lhes sentimos a ação e eles sentem também a nossa ação de alguma forma. Nós os perturbamos lá onde estiverem, ou nós os apoiamos. É claro que existem barreiras, etc. Quem não merece não recebe, etc. Aqui também, entre nós. É ou não é? Acorda, tu que dormes. Levanta os olhos para o céu. O intercâmbio entre os dois planos. Bens e males, progressos e problemas, cooperação e inspiração, obsessões e vampirismo. Essa troca energética é materializada em expressões ideo-emocionais também. Não é só o campo da matéria, mas é o campo da mente, da substância formada pelo pensamento, sentimentos e emoções. A transferência de energia entre os dois planos se realiza por ressonância. Como? Nos sistemas. Ressonância, quando nós temos um sistema oscilante que entra na frequência própria de um outro sistema, a energia entra fácil. A tal ponto que, vejam como são as coisas, num sistema mecânico caiu uma ponte. Na última guerra, os soldados alemães marchando em passo de ganso, estavam lá no meio da ponte quando uma ponte caiu, porque ela entrou em ressonância nas faixas da frequência dela, ponte própria, e os soldados estavam martelando-a com uma frequência que chegou à sua própria. Então toda a energia que eles passavam pisando na ponte, passou para a ponte e ela caiu. Incrível, né? Mas é assim mesmo. O rádio funciona da mesma forma. Só entra aquela onda na faixa da frequência própria do sistema, do circuito que existe dentro do rádio, né? E vocês conhecem também o sistema acústico, que é um copo de cristal quebrando quando uma cantora gritando demais, não é? Porque os cantores não fazem isso, mas as cantoras às vezes fazem. Elas gritam demais e aí quebram um copo de cristal. Então, foi a transferência de energia por ressonância. É uma transferência fácil de energia. Muito bem. Mais importante para a transferência de energia entre os dois planos, a ressonância magnética nuclear, que todos nós já conhecemos por causa da medicina. O que é essa ressonância magnética nuclear? É um fenômeno baseado nas propriedades magnéticas que possuem os núcleos atômicos, que transfere energias para os elétrons orbitais dos núcleos atômicos. Então, é o mesmo sistema. É uma relação de sistemas oscilantes que fazem aquele campo focalizado entrar em ressonância e mostra a imagem. Então, muito bem. Vamos andar. Peguemos agora Allan Kardec. Nós vamos falar agora de sensações e dores.
Vamos começar com Kardec, porque Áureo pegou o que Kardec explica e acrescentou um detalhe. Sensações e dores físicas. Sede é o corpo físico, corpo material. Mas o centro sensitivo é o espírito que sofre, não é o corpo, afirma Allan Kardec, capítulo 15 de A Gênese e Livro dos Espíritos, segunda parte. Muito bem. Então, a dor é isso. O corpo material sente e a percepção é feita pelo espírito. Mas o agente da transmissão é o corpo espiritual. É preciso ter esse agente. Então nós temos aí definido por Kardec o mecanismo da dor. O instrumento é o corpo material. A transmissão se faz pelo perispírito, mas a percepção está no espírito. Olha o que Áureo, nos seus comentários, a meu modo de interpretar, afirmou. A transferência energética das sensações e das dores físicas se dão como na ressonância magnética nuclear, aquela que os médicos fazem. Então, a mesma ligação que Kardec fez, corpo material, corpo espiritual, entre os elétrons orbitais e núcleos atômicos dos dois corpos, cuja sinalética é apenas invertida, matéria e antimatéria, com os mesmos elementos atômicos, conforme André Luiz descreve em toda a sua obra, prótons, elétrons, neutrões mentais, energia mento-eletromagnética provocada por estes circuitos eletrônicos do campo espiritual. Muito bem. Aí vem a dor. O corpo material sente, o corpo espiritual transmite para o espírito. Então, o corpo material está sendo assediado num processo doloroso e está, através do corpo espiritual, transmitindo para sensibilizar o espírito por aquele processo de transmissão que nós já vimos. Muito bem. A ressonância magnética. Bom, nós temos aí um corpo material. Vamos tirar esse corpo material. E vamos colocar, no caso, Jesus, o corpo do Cristo, que não era exatamente um corpo material como o nosso, mas ele tinha um corpo material. Ele tinha um corpo material e um corpo espiritual. É uma coisa que muita gente não entendeu das explicações dadas. O processo da transmissão da dor é o mesmo. Não houve diferença alguma a não ser o da sensibilidade, porque a densidade do corpo físico de Jesus era uma, no sentido de fluidos, formado de quê? Ectoplasma de Maria, formado dos trigais, dos fluidos da natureza, etc. Mas lembrem-se, Kardec explica que lá no livro dos médiuns, certos espíritos, na sua materialização, podem, ao envolver uma criatura, dar mais peso ou menos peso, tirar o peso ou botar peso. Ele tinha o peso do homem normal, se a sua dúvida for por esse caminho. Meus irmãos, nós temos que estudar. Não podemos entrar nessas temáticas querendo apreciar poesias. Nós temos que meditar e estudar, ler e reler o próprio capítulo. Bom, a materialização do Cristo, aí ele entra de vez no assunto. Foi a única
absolutamente completa, sem faltar nada, todos os órgãos, todos os sentidos em grau máximo, percepção em nível jamais atingido por outro ser humano. Não está falando do perispírito, está falando do corpo de Jesus, o corpo físico. Modelo perfeito da futura evolução terrestre. Daí a autodenominação que ele, Jesus, se deu de o Filho do Homem, registrado em João, capítulo 12. Então essa imagem aí do lado direito está mostrando, por fora e por dentro, ele tinha tudo. Absolutamente tudo em grau máximo, em nível absolutamente perfeito. E ele ainda disse que significava o Filho do Homem. O que é esse Filho do Homem? Então vamos lá. Milhões antes de Cristo. Através do processo evolutivo, tal, tiveram a sua chance, foram lá para receber a escola do além, etc. Alguns caíram e voltaram aqui para trás, outros mais para frente, etc, etc, tal. Aí chegamos no homem, ou Homo sapiens. Filho do homem significa o filho desse último homem, o Homo sapiens. Está aqui, ó. É o próximo que vai aparecer nessa sequência. Quando a Terra atingiu o máximo grau da sua evolução possível, Áureo escreveu no capítulo. Então, esse Filho do Homem é essa expressão física do ser que ele nos deu. Essa é a imagem que Áureo procurou colocar na nossa mente. Tem também uma consideração da origem, porque a origem de Jesus não é qualquer não, gente. Maria é oriunda de Sírios. Não foi qualquer fluido que serviu para ele, não. Existem seres encarnados peculiares, sua ligação com a carne é a mínima possível. O maior desses foi Maria. Pertencem muito mais no plano ao plano extrafísico. Ela forneceu a base ectoplásmica para o Cristo e por isso tudo que o Senhor sentiu repercutiu nela. Bom, estamos caminhando para o encerramento. O sofrimento do Cristo foi sem similar. Áureo não comentou o sofrimento moral, porque ele disse: já está comentado o suficiente. Emmanuel, por exemplo, comenta o suficiente, por exemplo, no livro O Consolador. Foi sem similar. Na preparação, naquele processo dele ganhar fótons lá na atmosfera do Sol, na fotosfera do Sol, depois na ionosfera da Terra, etc. Na preparação, no decurso do messianato, recebendo aquelas influências, aquelas vibrações dos dois planos, dos pensamentos agressivos da humanidade, envolvido numa atmosfera que para ele era simplesmente terrível, em termos de conflitos, de vibrações, etc., e que ele tinha que sentir, porque ele adotou a presença física real entre nós. E ele percebia tudo. Nós não percebemos. Nós somos grosseirões. Se alguém nos pensa mal de nós, a gente sente um pouquinho às vezes, mas não é tal. Às vezes precisa de uma desobsessão, tal, mas fica logo bom. Porque nós somos defendidos pela nossa própria grosseria. Vivemos onde estamos também habituados dentro dos mesmos padrões, muitas vezes. Mas quando a gente sai do nosso padrão e entra num padrão diferente, a gente sofre. É ou não é? A gente sofre. Imagina o Cristo,
no meio de seres agressivos como nós. Inclusive a dor física à vista de sua inigualável sensibilidade orgânica. Tinha razões para exclamar: ó geração incrédula e perversa, até quando me farei sofrer? Registrado em Marcos 19:19. O argumento de embuste é completamente irreal e injusto. A verdade é bela, justa, santa, lógica e real. A realidade do sublime amor, daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E nós encerramos fazendo um complemento. Lucas registra, em capítulo 24, depois do Calvário, Jesus aparece para os seus apóstolos num ambiente fechado. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E Jesus afirma, e está lá escrito por Lucas no capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E não crendo, eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Versículo 42. E no 43, que ele tomou e comeu diante deles. Bom, o que nós vimos hoje? O nosso modelo, Áureo falou do nosso modelo, da dor do Cristo necessária para a nossa evolução, do seu sacrifício, da formação dos seus fótons, do seu campo energético materializado lá no Sol, caminhando na direção da Terra, nos íons, formando íons, descendo até o planeta, envolvido nos fluidos de Maria e da natureza terrestre, dos vinhedos e trigais. O seu sofrimento na cruz, quanta dor inimaginável. Utilizando para isso argumentos da biologia, da física, da natureza, da medicina e também da religião. Meus irmãos, era isso que podíamos apresentar neste capítulo gigantesco em termos de importância mental para todos nós.